Galera, vamos chamar então aqui a Gisele Cittadino, que é professora de Direito na PUC do Rio de Janeiro. Ela até era há pouco tempo, diretora de pós-graduação de Direito na PUC do Rio de Janeiro. Tudo bem, Gisele? Bem-vinda. Tudo bem, Miguel? Olá, Yara, tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso. Obrigada. Gisele, queria te perguntar, né, sobre esse caso aí dessa reportagem da Folha e esses ataques ao ministro Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro fez até um discurso na tribuna muito agressivo, falando um montão de palavrão. Tem gente falando que tem que anular as condenações do 8 de janeiro. O Sérgio Moro falou isso, o senador Sérgio Moro falou que essas reportagens justificariam a anulação das condenações do 8 de janeiro. Eu queria saber as suas impressões iniciais sobre essa reportagem, né, que já são de conhecimento público, não vou repetir aqui. Vou deixar com você a palavra. Depois eu faço outra pergunta. Obrigada, Miguel. É engraçado, não é? Um líder de uma organização criminosa como o Sérgio Moro liderou a Operação Lava Jato, né? E a gente descobriu isso tudo através da Vaza Jato, se julgar no direito de vir fazer algum tipo de manifestação nesse momento, diante de, no máximo, uma questão de natureza procedimental, né? Como a própria Folha de São Paulo disse, o que aconteceu foi um rito processual, digamos, pouco ortodoxo, né? Essa foi a grande denúncia da Folha de São Paulo. E aí eu queria, pensando exatamente no nosso ouvinte, né, deixar claro que a gente pode violar uma norma do ponto de vista substantivo, né? E a gente pode violar uma norma do ponto de vista procedimental, do ponto de vista formal. Então, o que a Folha alega, né, é que há, ou que aconteceu, uma violação de um procedimento, uma violação de um formalismo. Quer dizer, eu nem concordo muito com isso, né? Mas ainda que tivesse havido uma violação de uma formalidade, quer dizer, o juiz Sérgio Moro vir a público solicitar a extinção dos processos por conta dessa questão da formalidade, e ele sendo o líder da Operação Lava Jato, que é uma operação, sem dúvida nenhuma, ela caracteriza a formação de uma organização criminosa com vistas a atacar a economia do país, a soberania do país, determinados partidos políticos, um determinado líder político. Quer dizer, fazer esse tipo de comparação é de uma má-fé assim, absolutamente inacreditável. Então, eu acho que para a gente deixar claro essa questão, seria importante a gente dizer o seguinte, explicar isso para o nosso ouvinte. Um juiz, em um processo, ele só pode se movimentar no processo se ele for interpelado, se ele for acionado por terceiros. Então, um juiz só pode fazer uma determinada coisa se a promotoria pedir, fazer uma outra coisa se a defesa pedir. Um juiz, em princípio, ele não tem poder de polícia no âmbito processual para ele, pessoalmente, produzir provas. Que foi isso o que o senador Sérgio Moro, dentre outros múltiplos crimes, ele praticou, né? Agora, no caso do juiz Alexandre de Moraes, no caso do ministro Alexandre de Moraes atuando como um juiz eleitoral, é bem diferente, né? Ontem ou anteontem, acho que ontem, eu li um texto do Fernando Neisser, que é um eleitoralista, sabe tudo de direito administrativo, sabe tudo de direito eleitoral,
e ele nos dá um exemplo de uma clareza extraordinária, que é o seguinte exemplo. Ele mostrando por que é que um juiz eleitoral tem poder de polícia, ou seja, poder para correr atrás de provas ou atuar no sentido de impedir ilegalidades. Eu acho que é mais nesse sentido que eu gostaria que o público compreendesse. É uma discussão muito técnica, que nem eu mesmo controlo, né? 100%, porque não é minha área de atuação, mas não é nada assim tão difícil que a gente não possa entender. O Fernando dá um exemplo que é muito simples. Um juiz eleitoral vem caminhando numa rua e é um período eleitoral. E ele se depara com um anúncio, com um cartaz, com uma determinada propaganda, que ele olha e percebe que aquela propaganda é uma propaganda completamente ilegal. Ele precisa esperar que o adversário daquele candidato que está fazendo a propaganda solicite a ele que retire aquele cartaz? Não, ele não precisa. Ele não precisa aguardar que um terceiro peça a ele para agir no âmbito do processo. Ele próprio vai lá, nesse caso não tem processo, né? Ele próprio vai lá ou chama a sua assessoria e diz, arranque isso aí. Isso aí é completamente ilegal. Por quê? Porque um juiz eleitoral tem poder de polícia. Então, o que Alexandre de Moraes fez? Alexandre de Moraes ao mesmo tempo, e a gente pode comentar, digamos, sobre essa disfunção institucional, né, brasileira, mas isso não é problema do Alexandre de Moraes, isso é o problema da legislação brasileira. Alexandre de Moraes ao mesmo tempo, presidente ele era, né? Hoje é a ministra Carmen Lúcia, mas ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, e, ao mesmo tempo, ele presidia, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os inquéritos das fake news e das milícias digitais. E o que é que ele faz? O que é que a assessoria dele jurídica faz? A assessoria dele conversa, né? A assessoria do gabinete no Supremo, do gabinete do TSE, e solicita determinadas informações que estão em tribunais diferentes. Esse é o grande crime cometido pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, a Folha diz que isso é uma violação de um rito processual. Eu entendo que não é. Não é por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes, como juiz eleitoral, tem poder de polícia. Ele não tem poder de polícia como presidente dos inquéritos das fake news. Mas como ele é, ao mesmo tempo, o presidente do TSE e como ministro do TSE, como juiz eleitoral, ele tem poder de polícia, não há nenhum tipo de ilegalidade, de anormalidade ou mesmo de imoralidade nessa digamos, conversa entre assessoria. Talvez não tenha sido um modelo mais ortodoxo do ministro Alexandre de Moraes do Supremo oficiar ao próprio ministro Alexandre de Moraes no TSE um pedido e o ministro Alexandre de Moraes do TSE responder ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Talvez essa fosse a forma mais ortodoxa, mas cá entre nós é um tanto quanto ridícula, né? Então, algo que as assessorias podem resolver entre si, eu não vejo nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, nem mesmo nenhuma imoralidade, né, naquilo que aconteceu e que a Folha de São Paulo tenta, está tentando, né, dar uma dimensão gigantesca a ponto do ministro Nelson Jobim, do ex-ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, ter vindo a público se aproveitar deste fato, que é um fato desse tamanho, né? Porque a gente está tratando do inquérito das milícias digitais e das fake news, e colocar em questão se houve ou não
uma tentativa de golpe de Estado no Brasil em janeiro do ano passado, né? Quando nós tivemos aquela destruição absurda, né, das instalações dos três poderes em Brasília. Então, o ministro Nelson Jobim está colocando em questão a própria existência do golpe. Então, para a gente ver que é um fato, é um fato jurídico que ocorreu, né? Uma conversa entre dois assessores, e a gente também precisa aqui comentar como é que esta conversa chega à Folha de São Paulo, né? Como é que esses telefones, né, essas conversas de WhatsApp foram obtidas pela Folha de São Paulo? Será que a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem alguma responsabilidade nisso? Porque a gente sabe que o assessor do ministro Alexandre de Moraes, no TSE, se envolveu num episódio de violência doméstica, foi demitido do cargo que ocupava no tribunal, à época, e foi investigado pela polícia, e o seu celular foi apreendido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? Então, foi a Polícia Civil que copiou esse conteúdo e fez esse conteúdo em algum momento chegar à Folha de São Paulo? Foi alguma autoridade da Secretaria de Segurança? Foi o próprio assessor que foi demitido, que se envolveu nesse caso de violência doméstica, que transferiu para o jornal o conteúdo dessas conversas? A gente não sabe, né? Agora, eu acho que uma coisa a gente tem absoluta convicção, que é o seguinte: por trás dessa coisa tão pequena, o que está em jogo mesmo é a reeleição, né, do presidente Lula daqui a 2 anos. É isso que está em jogo, né? Gente, numa semana em que o desemprego chega a 6,9%, né? Caiu para 6,9%. Daqui a pouco, se cair mais um pouco, a gente chega no pleno emprego. No momento em que, em 15 estados da federação, a taxa de desemprego cai fortemente. No momento em que a Bolsa de Valores ultrapassa, isso aconteceu hoje, né? Mas esse movimento o mercado já vinha administrando, ultrapassa o seu teto, passou de 134 mil pontos. E se a gente olhar toda a discussão sobre a substituição do presidente do Banco Central, que vem, né, ajudando a atravancar um pouco o crescimento econômico no Brasil, quer dizer, a gente só tem notícias boas, né, do ponto de vista econômico, ainda que do ponto de vista político, né, essas notícias não sejam tão boas, né? A gente vê aí o Congresso Nacional num movimento forte, num movimento extraordinário para tentar evitar, né, que a transparência, né, das emendas parlamentares exigida pelo Supremo. Então, hoje parece que estão querendo castigar aí o judiciário, o legislativo, suspendendo aí uma dotação orçamentária para o nosso sistema de justiça. Enfim, há todo um conjunto de dados positivos, né, na economia, e me parece que esses dados positivos, a elevação da aprovação do presidente Lula pela população brasileira, nada disso pode ficar escondido por trás de uma, digamos, denúncia de uma irregularidade que, se tivesse acontecido, seria uma irregularidade procedimental, formal, jamais substantiva, mas eu insisto, né? Eu concordo com o Fernando Neisser, não é minha área de atuação, mas eu concordo com ele. Quer dizer, juiz eleitoral tem poder de polícia, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, não estou aqui também fazendo defesa política do ministro Alexandre de Moraes, né? Não estou aqui para empoderar nenhum ministro do Supremo, tenho pavor a essa conversa de Supremo Tribunal Federal como líder iluminista, como visão iluminista, como, enfim, o grande poder que salvará a República. Tenho pavor disso, adoro soberania popular, adoro o voto popular, adoro as decisões majoritárias, porque democracia é isso. Democracia não é transferir
para ministro iluminado do Supremo nenhum tipo de decisão importante. Quem tem que decidir são os políticos, porque são eles que são eleitos pelo voto popular para isso. Agora, nesse caso específico do ministro Alexandre de Moraes, sem dúvida nenhuma, eu não acredito que tenha havido algum tipo de irregularidade. No máximo, ele não foi ortodoxo no limite, né? Mas e o que está por trás disso, sem dúvida nenhuma, é o nosso futuro próximo aí, né? Eu acho que talvez os opositores do presidente Lula estejam se dando conta de que vai ser muito difícil derrotar, seja ele, seja um candidato do Partido dos Trabalhadores, nas próximas eleições, como tinha sido no passado, né? Não é fácil derrotar os governos do PT depois que os governos do PT chegam ao poder. Então, eu acho que é isso o que está em jogo, né? E eu acho que há um conjunto de pessoas no Brasil que, a partir desse momento, estão chegando mesmo a pensar na possibilidade de, se não é, talvez interessante, recuperar Bolsonaro, né? Anulando aí todos os processos do Bolsonaro. Eu espero, né, que o Lênin Streck acaba de falar sobre isso, né, que o Procurador-Geral da República se dê conta do tamanho da sua responsabilidade e, né, leve adiante processos e dê resposta a processos aos quais ele já deveria ter dado. Essa questão está se arrastando há muito tempo, porque é fundamental, né, que a gente dê nome aos bois, admita de uma vez por todas que o que aconteceu no Brasil em janeiro do ano passado foi uma tentativa de golpe, que só não deu certo porque os militares não embarcaram no discurso de Bolsonaro. E essa história do Jobim vir hoje dizer que a única coisa que aconteceu foi uma catarse daquela população, coitadinha, que estava ali na frente do quartel em Brasília e, diante da notícia de que os militares não iriam apoiar o golpe, ficaram desesperados e foram lá quebrar tudo porque estavam muito tristes, fizeram uma catarse. Isso, desculpe, mas isso é de um cinismo inacreditável, né? Como se aquele episódio pudesse estar desvinculado daqueles documentos que eles redigiram, né? E que foi encontrado na casa do ministro da Justiça ou da Segurança Pública, agora já nem me lembro, tinha documento de tudo quanto era lado na casa de toda essa gente golpista, né? Como se isso pudesse ser separado, quer dizer, as fake news, as falas de Bolsonaro, não vou respeitar a decisão judicial, as minutas de golpe de Estado, as ações da ABIN, como se as pessoas que quebraram tudo em Brasília fossem pessoas malucas que, tristes com um não golpe, foram lá e quebraram tudo. Como se antes daquilo você não tivesse uma sequência de acontecimentos, né, que precisam ser enfrentados, né? Chega desse país passar a mão na cabeça de corruptos, passar a mão na cabeça de golpistas, passar a mão na cabeça de pessoas que violam a lei, né? Porque no final a gente precisa fazer milhares de acordos. A nossa tradição é autoritária ao mesmo tempo e de transições por transações. A gente vai transacionando tudo. A gente faz qualquer tipo de acordo, né? A ponto... Eu fiquei muito chocada com essa fala do Jobim, né? De um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, um ex-ministro da Justiça, dizer que o que aconteceu em janeiro do ano passado não foi nada, não. Foi só uma catarse de pessoas infelizes. Desculpe, eu acho que eu falei muito, né? Falei muito. Não, falou bem, Gisele. Deixa eu só ler uns comentários aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer também, mas primeiro deixa eu ler os comentários. Eu separei aqui. Célia Ramos, assistindo de Recife. Denis Rahal. Nelson Jobim saiu do STF, virou banqueiro. Maria Lins, cadê Gonê? Acorda. Sônia Maria, estou com o Xandão, devemos muita coragem dele. Filomena, professora Gisele é um show. Pregadora Elke Jaguaribe, ótima análise, doutora. O Leonir, a doutora é muito competente, parabéns, professora, pelos comentários. Do princípio ao fim, colocou uma réca onde realmente merece.
Deixa eu fazer uma pergunta. Na realidade, é só repercutir aqui uma que eu separei para a gente enriquecer aqui o nosso debate. Um comentário de um comentarista do Christian Lins, que é um cientista político, eu conheço, né? Entrevistei ele aqui já algumas vezes. Aí eu vou ler 2 comentários dele. Ele era amigo também do professor Vanderlei. A leitura das colunas da direita moderada, hoje, a respeito da nova Vaza Jato, entre aspas, é digna de todo interesse para o analista. Nelas, o material exposto por Glenn, como no caso da direita radical, é empregado como mera espuma ou pretexto. O objetivo é outro, é argumentar que se o STF decidiu que a Lava Jato era nula, porque Moro abusava de seus poderes, então deveria ser coerente e também podar os poderes morais. O que mais chama atenção não é a equiparação esdrúxula, já denunciada por 9 em cada 10 juristas. É perceber que o objetivo último da equiparação não é recriminar o STF, mas apoiar Alexandre de Moraes. Não é recriminar o STF, mas por dar esse apoio ao Alexandre de Moraes, mas por deixar de apoiar Sérgio Moro. Percebe-se quanto o lavajatismo continua vivo no coração dos colunistas, o quão grande é o seu inconformismo pelo descrédito em que Moro incorreu depois da Vaza Jato, a verdadeira, entre parênteses, e de sua associação extensiva com Bolsonaro. Daí seu esforço para tentar reabilitar a Lava Jato, né, e, quem sabe, dar-lhe uma segunda vida. Afinal, Lula está de novo aí. Tem até um segundo comentário do Christian, que é longo, não vou ler aqui para ouvir a opinião da professora, mas é na mesma linha, né, que é uma interpretação política, né, que tem a ver também com uma volta, o Christian ele comenta o comentário da Heloísa Machado, né? Nesse auê do STF, TSE e Moraes, eu fui de ler de novo o acordão, a DPF 572, sobre a legalidade do inquérito 4781. Está tudo lá: poder de polícia, condução de investigação, rejeição do argumento de parcialidade e de perseguição. Enfim, Gisele, deixa eu tirar essa imagem aqui da tela. Você já falou muito sobre isso, você já fez uma interpretação política desse caso todo, mas o que você acha desse comentário do Christian? O Christian é um dos intelectuais mais brilhantes desse país, né? O Christian, muitos anos atrás, fez mestrado lá na PUC do Rio. Tive a alegria de ser professora dele naquela época. E eu acho que o Christian tem toda a razão, né? Ele tem toda a razão, ele está sempre certo, tem feito sempre comentários muito bacanas na internet. Mas eu acho que ele toca num ponto, que é o ponto que eu acho que a gente precisa enfatizar, é que, digamos assim, os autores da Lava Jato, né? Os próceres da Lava Jato, as pessoas que integravam aquela organização criminosa que se chamou Lava Jato, essa gente fica procurando, né, o tempo todo, né, eles ficam procurando alguma coisa que aconteça no âmbito do sistema de justiça para que eles possam dizer: vocês estão vendo? Eles estão fazendo a mesma coisa. Só não acontece nada com eles porque eles agora estão no poder. É um pouco essa a lógica, né? E, nesse sentido, o Christian tem toda a razão, o lavajatismo continua vivo, e é exatamente porque o lavajatismo continua vivo que a gente que a gente deve prestar muita atenção a todos esses discursos que negam uma atuação absolutamente ilegal e imoral, essa sim, da extrema-direita brasileira, que vive e sobrevive e não conseguiria sobreviver de outra forma se não fosse com base nas milícias digitais e nas fake news. Então, é como se juntasse a fome com a vontade de comer, né? Alguém como Sérgio Moro ou Eduardo Bolsonaro ou Rodrigo Constantino, né, que no fundo é quem está no centro dessa discussão aí, dessa conversa entre os
os assessores do ministro Alexandre de Moraes, essa gente fica esperando que surja no horizonte alguma coisa que possa, de alguma forma, inocentá-los, né? Porque eles sabem que eles não têm alternativa de sobrevivência política fora do mundo da mentira, fora do mundo do ódio, fora do mundo que cria notícias falsas o tempo inteiro, né? Se eles forem podados nessa sua ação de criar fake news, eles simplesmente não conseguem sobreviver. E eles sabem perfeitamente disso. Então, desmoralizar Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo em que é uma via de liberação da extrema-direita, ao mesmo tempo é uma forma de recuperação da antiga Operação Lava Jato, que, do ponto de vista da política, visava claramente o partido político que, nesse momento específico, está no poder. Então, é a fome com a vontade de comer. É a luta pela sobrevivência política, e eu ouso dizer aqui que, ao contrário de muitas pessoas, inclusive muitas pessoas que eu respeito muito, eu não tenho mais tanto medo da extrema-direita brasileira como já tive no passado, né? Porque eu acho que cada dia mais, e os números indicam isso, eles vão perdendo essa capacidade de fazer com que as pessoas acreditem neles, né? Fica muito claro o quão ladrões eles foram, o quão corruptos eles foram, o quanto de mentiras eles foram capazes de criar para enganar o eleitorado brasileiro. E também não vejo muita alternativa de recuperação, ainda que, concordo com o Christian, ainda que a Lava Jato, o lavajatismo tenha sobrevivido no Brasil, seja muito forte ainda no Brasil, porque são muito, muito fortes os interesses de derrubar o governo que está aí ou de encontrar uma alternativa liberal ao governo que está aí, ou de criar um governo que não tenha tanta preocupação com os mais desfavorecidos, que não tenha tanta preocupação de criar um Estado preocupado com políticas sociais e com políticas públicas, enfim. Então, você tem essa articulação, quer dizer, esse grupo que tenta salvar a Lava Jato. Eu também não acredito mais na sobrevivência da Lava Jato, dos lavajateiros. O lavajatismo existe, mas terão um grande futuro pela frente. Talvez Sérgio Moro consiga manter o seu eleitorado no sul do Brasil. O sul do Brasil é que a gente precisa ainda estudar muito, porque é muito diferente do resto do país, mas à medida em que o governo Lula vai mostrando a que veio, vai mostrando o seu trabalho, à medida em que a gente tem crescimento econômico, a gente tem uma sociedade mais inclusiva, a gente volta a ser um pouco mais feliz, como já fomos no passado. Eu não acredito na sobrevivência dos lavajateiros, né? Não é à toa que Deltan Dallagnol foi o primeiro a usar as redes sociais para chamar Alexandre de Moraes de tudo que se possa imaginar, né? Porque ele precisa desesperadamente de criar fatos que maculem o sistema de justiça para dizer, olha, são eles os culpados e não nós, né? Agora, se eles estão acreditando que um caso como esse, né, de uma conversa entre assessores que simplesmente carrega informação de um processo de um tribunal para o outro processo de outro tribunal, porque o juiz de ambos os tribunais é o mesmo, se quiserem discutir isso, eu até topo. Mas aí a gente vai discutir, sentar, fazer uma emenda à Constituição e impedir que ministros do Supremo Tribunal Federal ocupem assento no Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, vamos redesenhar tudo isso. Mas enquanto isso não for feito, aquilo que aconteceu nesse caso específico do ministro Alexandre de Moraes como juiz eleitoral do TSE e o ministro Alexandre de Moraes como juiz
no STF de um processo criminal, isso é absolutamente comum. Agora, a última coisa que eu gostaria de registrar aqui, e eu não poderia deixar de ser, digamos assim, de ser correta com os meus companheiros do direito criminal, com os criminalistas. Os criminalistas, eles têm uma outra visão, que é um bocado diferente disso que eu estou, né, até agora defendendo, porque eu acho que acima dessa questão específica tem uma questão política gigantesca por trás, e só não vê quem é cego, né? Aliás, quem é cego, completamente cego do ponto de vista político. Mas os advogados criminais têm um ponto que eu acho que eles merecem respeito, né? Quando você é um advogado criminal, às vezes, aliás, muitas vezes, uma questão que parece uma questão meramente processual, meramente formal, meramente procedimental, aquela questão pode influenciar decisivamente na condenação ou na absolvição do seu cliente. Então, isso que o ministro Alexandre de Moraes fez, né, interpretado por um criminalista, é um pouco mais grave, digamos, pelo criminalista que está defendendo um deputado envolvido nas fake news, ou um membro de uma das milícias digital, né? O advogado dessa pessoa, nesse momento, se preocupa, sim, digamos, com uma prática que não é claramente ortodoxa, porque isso pode prejudicar o seu cliente. E a gente tem que considerar essa preocupação como uma preocupação legítima. Se eu fosse advogada de Rodrigo Constantino ou de Eduardo Bolsonaro, certas formalidades eu teria preocupação com essas formalidades, porque aquilo que pode ser uma mera formalidade pode causar algum tipo de problema para o cliente daquele criminalista específico. Então, os criminalistas se preocupam com a questão da imparcialidade, se preocupam com a questão de ritos processuais um tanto quanto heterodoxos, e eu compreendo isso perfeitamente. Se eu fosse uma advogada criminalista, provavelmente eu estaria extremamente preocupada com isso. O que eu não acho é que, num caso desse, que não envolve apenas a pessoa que está sendo processada naquele inquérito da fake news ou da milícia digital, mas envolve uma coisa extraordinariamente maior, que é a soberania do país, que é a democracia no país, que é o risco de golpe militar no país, que é o reforço do autoritarismo no país, ou seja, de tudo aquilo que há de ruim na nossa tradição política, né? Então, um caso, eu entendo que um criminalista se preocupe com o seu cliente e que se preocupe com a imparcialidade de um juiz que requer uma prova de um outro processo, de um outro tribunal. Eu entendo. Isso pode realmente prejudicar o seu cliente. Mas nesse caso específico, essa preocupação me parece, né, eu não sou grande especialista no tema, mas nesse caso específico, essa questão me parece irrelevante, porque ele tem poder de polícia, ponto. Né? Se a gente quiser criticar esse desenho institucional, vamos criticar o desenho institucional e vamos propor outro no futuro, de forma que um ministro não possa ter poder de polícia num tribunal e ser presidente de um inquérito criminal no outro. Mas a lei atualmente assegura isso. Então, eu não posso crucificar o ministro Alexandre de Moraes porque ele não violou a lei. Agora, esse desenho é o desenho ideal? Não sei, a gente pode discutir isso. Eu não participaria do debate, porque não é minha área de atuação. Mas eu entendo as pessoas que acham que esse desenho institucional não é o desenho mais correto. Né? Dentre eles, os criminalistas. Não, esse não é o desenho mais correto.
Tudo bem, não é o desenho mais correto, mas o ministro não praticou ilegalidade, irregularidade ou imoralidade. Alguém disse isso, eu gostei dessas 3 palavras juntas e estou aqui repetindo, né? Realmente não. E não é à toa que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal saíram em defesa dele, né? Se tem gente vaidosa no planeta e preocupada com a sua própria imagem, são os ministros do nosso Supremo Tribunal Federal. Eles não iam sair em defesa de um ministro que tivesse agido como Sérgio Moro. Sérgio Moro não cometeu irregularidades procedimentais. Sérgio Moro cassou o direito de determinadas pessoas se manifestarem no processo. Sérgio Moro escondeu provas de determinadas pessoas e não permitiu que essas provas ingressassem no processo. Sérgio Moro fez com que uma delegada da Polícia Federal, sem poder, fizesse uma oitiva de uma testemunha de maneira ilegal. Sérgio Moro combinava com os procuradores e com as redes de televisão os próximos movimentos da próxima semana. Isso é organização criminosa. Isso é violação da norma do ponto de vista substantivo. Não tem nada a ver. Sérgio Moro cometeu... Agora, para você ver como é muito interessante. Há um professor, não vou nomeá-lo aqui, mas há um professor da PUC de São Paulo que está gritando nos jornais que o ministro Alexandre de... É o único que eu vi até agora dizer que, fora Jobim, e Marco Aurélio Melo, né, que o ministro Alexandre de Moraes praticou uma ilegalidade. Então, ele está aí dizendo que o ministro o ministro Alexandre de Moraes cometeu uma ilegalidade. Mas vocês sabem que mês passado, ele, escrevendo sobre a Lava Jato no Estadão, referiu-se à Operação Lava Jato. Eu até tomei nota, não sei se vou achar agora, achei. Excessos pontuais da operação. O único problema da Operação Lava Jato para esse professor foram alguns excessos pontuais. Então, alguém que diz que a Lava Jato tinha cometido excessos pontuais, agora olha a ação agora desses 2 assessores do ministro conversando e diz que isso é de uma ilegalidade brutal. Então, fica muito claro que o que está em questão não é se houve ou não houve ilegalidade, porque não houve ilegalidade. O que está em questão é a democracia no Brasil. O que está em questão é tentar cancelar tudo que foi feito contra os abusos da extrema-direita no Brasil para liberá-los futuramente em algum processo eleitoral. Seja alguma eventual anistia ao próprio Bolsonaro, seja a paralisia dos processos das fake news e das milícias digitais, porque sem isso, como é que essa gente vai fazer eleição presidencial, gente? Então, o que está por trás disso tudo é o futuro do país, é o futuro da democracia, não é pouca coisa. Gisele, muito bom, sempre muito bom conversar com você. Eu vou ter que terminar o bloco agora, que a gente tem outro convidado, está aqui esperando, está aqui na fila. Então, bom final de semana para você. Muito obrigado pela entrevista. É sempre uma honra tê-la aqui com a gente. Obrigada, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, Obrigada, doutora. Ótimo.